São 3 horas da manhã e você viu um reel, um short ou um vídeo muito inspirador e motivacional na internet. E aí você decidiu que você vai fazer 10 flexões por dia, treinar todos os dias, aprender inglês, aprender francês, aprender espanhol, mandarim, vai começar um trabalho diferente, uma renda extra, que você vai correr todos os dias, que você vai fazer uma comida diferente e se alimentar melhor. Então você decide que a vida vai ser diferente e a vida vai ser melhor. E tudo isso é muito bom, tudo isso é inspirador, mas isso não dura no longo prazo. A gente sabe que uma decisão pode sim mudar toda uma vida, mas não é apenas a decisão que muda a sua vida por completo. E por que que a gente não consegue mudar mesmo querendo muito? Bom, antes de falar sobre isso, a gente tem que entender uma coisa sobre estabilidade e zona de conforto. Primeiro, o que é estabilidade? Eu quero falar aqui sobre um conceito que eu escuto muito, principalmente de alguém muito famoso chamado Flávio Augusto, que diz que a estabilidade não existe. O que que é estabilidade? Se a gente pega o conceito na física e na química, a estabilidade é o conceito de um objeto, de uma matéria, se permanecer no seu estado atual, independente de qualquer interferência externa. Então você está aqui vivendo a sua vida, trabalhando, comendo, dormindo, acontece alguma coisa, alguma oscilação, mas você volta à sua rotina normal. Acontece outra coisa e você volta à sua rotina normal. Isso significa estabilidade. Ela é muito associada, por exemplo, a cargos públicos, concursos públicos. Você passa no concurso, então você vai ter a sua estabilidade financeira, sua vida vai ficar naquele mesmo nível, porque você vai receber a mesma quantidade e raramente, algumas vezes, dependendo do cargo do trabalho, você vai sim ter algum tipo de aumento, algum tipo de, benefício, de bônus, enfim, mas a média tende a ser a mesma. E qual que é o problema da estabilidade? Quando a gente se propõe a mudar, quando a gente se propõe a fazer algo a mais, a gente também está se colocando no lugar de quem vai receber, de quem vai suportar as consequências dessas decisões. Consequências essas que nos tiram da nossa zona de conforto, porque para a gente sair da estabilidade, é necessário uma força externa, estabilidade entre aspas, uma força externa para que a gente quebre esse ciclo dessa rotina que a gente sempre vive todos os dias. Então, a gente tem que entender que se nada acontecer, nada vai mudar. Não tem como eu querer ser uma pessoa mais saudável se eu não praticar exercícios físicos, se eu não me alimentar melhor, se eu não ter uma rotina, uma vida, um estilo de vida diferente. Não tem como eu querer ter mais dinheiro se eu não guardar uma quantia, se eu não investir isso em algo que vai me render mais dinheiro, se eu não ter um tipo de renda extra. Então, tudo isso implica em uma força que vai fazer com que a gente saia da rotina e tenha ações diferentes para ter resultados diferentes. Porque você concorda comigo que é contraditório se você quer melhorar, se você quer ganhar mais, se você quer algo a mais, mas ao mesmo tempo querer a estabilidade, porque querer algo a mais implica em sair daquela zona. E sair daquela zona quer dizer que você precisa fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo você não pode estar na estabilidade, porque você vai se expor ao risco. Ao risco de ganhar mais, de conseguir algo a mais da vida, seja algo abstrato como se tornar mais inteligente, se tornar uma pessoa mais carismática, mais feliz, seja algo material como conseguir mais dinheiro, conseguir, coisas melhores para sua casa, enfim. Então não tem como você querer estar sempre na mesma e ao mesmo tempo querer algo a mais. É contraditório, porque o estado de permanência, estabilidade, quer dizer você estar sempre no mesmo sentido. Quando você quer algo a mais, você tem que fazer coisas diferentes, então não tem como você se manter na mesma rotina e querer resultados diferentes, é contraditório. Ok, uma vez que a gente entende isso, a gente já tá com um pensamento mais elevado. Quais são os verdadeiros problemas que impedem com que a gente consiga suportar essas decisões e às vezes até mesmo tomá-las? O primeiro deles é o medo.
E dentro do medo a gente tem várias outras subcategorias, como por exemplo, dentro do medo a gente tem o medo do desconhecido. Por quê? Se eu quero, por exemplo, abrir um canal no YouTube, como eu estou fazendo aqui agora, e ter muitas visualizações, eu tenho medo porque eu não sei o que que isso pode me gerar. Eu posso virar chacota, ser piada, ou eu posso dar muito bem, ou posso ter muitas visualizações, eu posso ter muito sucesso. É o desconhecido e isso hum, assusta muito. Eh, o medo também, do fracasso, porque eu posso estar perdendo meu tempo fazendo isso, pode não dar em nada, então é um medo real, porque o medo do fracasso ele existe em todas as pessoas, ninguém quer abrir um novo negócio esperando fracassar. Mas é real, então esse medo existe, né, então a gente tem esse medo dentro da gente, independente do que a gente esteja fazendo, seja algo bom, seja algo ruim. O que o que faz com que a gente se mantenha é agir independente desses medos. Então, esses são os obstáculos. Agora, como que a gente faz para conseguir manter uma decisão ao longo do tempo? A partir daqui, eu não vou te dar uma fórmula pronta, mas eu vou dar a minha versão e o que funcionou comigo, porque o que funcionou comigo você pode usar como modelo e alterar da maneira que você acha melhor para você, porque eu tomei várias decisões que mudaram drasticamente a minha vida ao longo do tempo. E eu vi que, se eu não tivesse tomado essa pequena decisão lá atrás, a minha vida teria sido muito diferente do que é hoje. Então, vamos começar com ainda na época da pandemia, logo quando ela começou. Eu me lembro que as pessoas elas ficavam em casa, fui mandado pra ficar em casa, não saí de jeito nenhum. Eu fiquei assustado, né, porque não queria pegar nada, eu tinha ali acabado de terminar a escola, então eu estava com uns 18 anos mais ou menos. E aí veio a primeira decisão que já mudou o resto da minha vida inteira, que eu pratico até hoje, que é fazer exercícios em casa, porque eu sabia que se eu ficasse só em casa, assistindo série, televisão, comendo salgadinho, a minha saúde ia deteriorar e eu ia ficar mais suscetível a algum tipo de doença. E eu não queria essa coisa pra minha vida, então eu comecei a fazer exercícios em casa, baixei aqueles aplicativos, sabe, de treino em casa em 7 dias. E aí eu comecei a fazer tudo errado, fazia abdominais, flexões, polichinelo, fazia umas caminhadas, assim, pelo meu bairro pra pegar um sol. E isso me deu a consciência, a constância de que a saúde importa acima de tudo. Então, eu continuei treinando em casa independente da minha situação, da minha rotina, do meu dinheiro, porque eu às vezes vou sim na academia, dependendo, né, quando eu antigamente, quando eu antes dos meus 2 filhos nascerem, eu tinha mais tempo, né, então eu conseguia ir na academia, agora eu treino mais em casa, então tenho meus equipamentos, né, tenho um filho pequeno, então tô treinando mais em casa, mas eu continuo treinando em casa, continuo mantendo a rotina consistente de treinos pra cuidar da minha saúde. Eu tenho certeza que essa decisão não impactou só agora, como também vai impactar o meu eu do futuro quando eu for velhinho, então isso vai me trazer muito mais saúde, bem-estar, qualidade de vida. Essa foi a primeira grande decisão que mesmo pequena ali atrás, com um garoto fazendo flexões e abdominais em casa, resultou em mim hoje e até em mim no futuro. A segunda grande decisão que eu tomei foi que eu comecei a vender doces na rua. E aqui foi uma decisão difícil porque muitas pessoas me contrariaram, né? Porque quem que ia comprar doce no meio da pandemia, na rua de um desconhecido? Mas mesmo assim eu quis tentar, porque eu tinha espalhado meus currículos para várias empresas da minha cidade e nenhuma tinha me chamado. Então eu falei, não é possível. Não é possível que eu vou ter que esperar alguém me contratar para eu conseguir fazer dinheiro. Alguém Eu preciso de uma oportunidade. E se ninguém me der a minha oportunidade, como é que eu vou mostrar o meu valor? Então, eu não quero ficar dependendo de outra pessoa para conseguir produzir, para conseguir fazer dinheiro. Eu vou atrás da minha oportunidade. Então eu peguei, tinha uns R$ 30 na época, comprei leite condensado, Nescau, comprei umas embalagenzinhas, peguei uma vasilha que tinha em casa mesmo, fiz uns brigadeiros e saí para vender no horário de pico, eram entre 5h30 e 6 horas. E só voltava para casa quando eu vendia tudo. Depois da primeira venda, a sua cabeça muda, porque você percebe que é possível. Quando a primeira pessoa parou e comprou aquele brigadeiro, eu falei: "Cara, isso é possível. Se uma pessoa comprou, outra pessoa pode comprar também". E naquela noite eu voltei e tinha vendido tudo, e no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, e eu não parei mais. Fiz brigadeiro, bolo de pote,
torta de frango, pudim, banoffee. E essa decisão me gerou várias outras decisões, porque eu aprendi o valor da venda, do empreendedorismo, de correr atrás do que você quer, então não ficar só dependendo do aumento do seu chefe, não ficar só dependendo da economia para fazer uma viagem que você quer, não ficar dependendo de coisas externas, porque isso acredito que é uma das maiores tragédias da humanidade, né, para uma pessoa é ficar dependendo de coisas externas para que você tome uma ação. Então a decisão ela parte de você e ela é mantida por você. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade, porque precisamos de algum tipo de motivação interna, quando a maior motivação ela tem que vir dentro de nós. Porque quem mais merece ser feliz, ser saudável, ter uma vida boa do que nós mesmos? A gente sabe o nosso valor, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Às vezes a gente só não tem a força necessária. Então eu espero que com esse meu exemplo, eu consiga te inspirar a trazer com que fazer com que o peso da decisão, ela seja maior na sua vida, porque eu sei que não vai ser esse vídeo que vai fazer com que você mude a sua vida. A gente tem que ser sábio também, você não vai ver esse vídeo e começar a tomar ali inúmeras decisões, a gente tem que agir com poderância, ser poderante, né, preponderância, não, ponderar nossas ações. Mas se você começa a refletir e aplicar isso paulatinamente, com consistência, você vai ver que uma pequena ação, ela vai tomar um rumo muito grande na sua vida, porque um avião, quando ele tá voando no céu e ele muda, nem que seja 1 grau a sua rota, no longo prazo vai fazer com que ele mude de uma cidade para outra, porque uma hora que ele tá vendo reto, se ele muda um pouquinho, no início não parece nada, mas ele vai parar em um outro lugar totalmente diferente. Então uma pequena decisão que você tomou, seja de ler 10 páginas todos os dias, fazer 15 minutos de exercícios todos os dias, comer 3 frutas diferentes todos os dias. Uma pequena decisão, ela vai ecoar na sua vida inteira, porque os juros compostos agem, então, são como pequenos tijolinhos que você vai construindo e vão formando um castelo, e esse castelo vai fazer com que a sua vida tenha mais sentido e seja melhor. Então, eu espero que com esse vídeo você consiga não só tomar a decisão, mas ter a força necessária para conseguir manter essa decisão ao longo do tempo. Porque você tem que pensar sempre quando você toma uma decisão: "E se eu conseguir? E se eu chegar lá? E se eu atingir esse objetivo? E se eu conseguir chegar no final?". E não nos problemas, nos obstáculos, pense no porquê você deve fazer isso, para quem que vai ser afetado com essa sua decisão. Como você vai estar no futuro? Como isso vai afetar o seu futuro? Então, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você gostou, comente, compartilhe. Espero que tenha gostado. Fiquem bem e até a próxima.